Sejam bem-vindos, começando agora mais um episódio do Giro da Transparência, podcast que mergulha nos bastidores das organizações premiadas com o Troféu Transparência, reconhecendo empresas na nova era de responsabilidades. Falando sobre os segredos, as histórias por trás das empresas que se destacam nessa arte da transparência. E, claro, também sempre apresentando as principais informações sobre a transparência ao mercado, essa bandeira. Sou Sandro Badaró, jornalista, continuo te acompanhando nesse passeio por estratégias, desafios e inovações que tornam essas organizações dignas de reconhecimento. Conversando com líderes dessas companhias que trilham o caminho da clareza e da responsabilidade nos negócios. Então, insights exclusivos, histórias inspiradoras e, claro, uma chance para você entender como as empresas vencedoras do Troféu Transparência têm se destacado no cenário em todo o país. Se você busca por transparência, inovação, sucesso empresarial, você está no lugar certo. Hoje conversando com João Vitor Zoca, controller da Suzano. Zoca, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente, um prazer te receber. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui sempre na NEFAC falando sobre transparência, falando sobre divulgação de resultados. Sempre muito bom estar aqui representando a Suzano. É uma das vencedoras do Troféu Transparência, claro, dessa edição, número 27. Eu queria começar falando um pouquinho sobre um tema, era de responsabilidades, algo que é importantíssimo dentro disso e que, claro, vocês trabalham responsabilidade ambiental, responsabilidade social. Como é que vocês tratam isso dentro da Suzano? Então, o setor como um todo, ele sempre foi muito focado em sustentabilidade. A Suzano, especificamente, logo após a fusão, junto com a Fibra, em 2019, a gente formulou uma nova estratégia da companhia. E dentro dessa estratégia foram feitos desafios, tá? Basicamente desafios relacionados à sustentabilidade. Eram compromissos e metas que deveriam ser cumpridas no horizonte de 5 a 10 anos. E a gente chama eles hoje de compromissos para renovar a vida. E eles cobrem um aspecto muito amplo de metas, eles estão alinhados aos objetivos sustentáveis das Nações Unidas, e eles orientam como a gente trata a sustentabilidade dentro da companhia. Então, vou dar alguns exemplos. Tá? No âmbito social, eu gosto muito de falar das metas, porque as metas são ambiciosas, são bem legais. Então, no âmbito social, vou dar alguns exemplos. A gente tem uma meta de tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza nas regiões onde a Suzano atua. Indo para a educação, a gente também fez um compromisso de aumentar em 40% a nota do IDEB nos municípios prioritários também que a gente atua. O IDEB é o Índice de Educação Básica no Brasil. E um terceiro, que também é do nível social e para mim é muito importante, é o percentual de mulheres na liderança. A gente se desafiou a chegar a um percentual de 30% de mulheres em liderança e também 30% de lideranças negras. Então, esses são compromissos sociais dentro do CPRVs que para mim são bem, bem importantes. Quando a gente vai para os compromissos ambientais, a gente também tem uma série de metas. Eu vou dar alguns exemplos que são importantes. Remoção de carbono. A gente tem uma meta de remover 40 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera até 2025. A Suzano ela já é uma empresa que a gente chama, que a gente define como climate positive. A gente, ao longo do período de tempo, a gente mais absorve carbono do que a gente emite. Então, a gente forçou uma meta para capturar ainda mais. A gente tem meta de redução de emissões de gases de efeito estufa, que é reduzir em 15%, e também meta de redução de consumo de água nas nossas unidades. São alguns exemplos, eu poderia citar outros. Como é que a gente mede isso? Né? Uma vez que você tem que reportar para o mercado, a gente tem que garantir um processo que ele garanta qualidade, integridade e assertividade dessas métricas. Afinal de contas, são compromissos. E a gente trabalha junto com as equipes de sustentabilidade, as nossas equipes de finanças e as áreas operacionais, que são efetivamente quem implementa essas metas. Lógico, a gente tem todo um layer de controle sobre essas metas. Né? Então, a gente mede dessa forma. E aí, como parte final, a gente relata isso para o mercado, principalmente pelo relatório de sustentabilidade anual e também de forma mais tímida nas demonstrações financeiras, que são bastante reguladas. Então, mais ou menos assim que a gente
lidar com o ambiente social. Dentro desse reporte para o mercado, é muito mais é fácil entender por que, por exemplo, uma empresa vai divulgar meta de lucro, metas operacionais. Mas por que também é importante você divulgar tanto as metas como os impactos social, ambiental? Bom, vamos. Acho que o mercado inteiro está muito acostumado a ver métricas financeiras. Esse é o padrão, né? Então, existem normas e regulação sobre isso. Quando você vai especificamente para a Suzano, então, também como se você for olhar dois pilares da companhia, a gente tem a cultura e a estratégia. Em cultura, a gente tem três direcionadores, que são aqueles direcionadores de cultura que englobam toda a Suzano. E um deles só é bom para nós se for bom para o mundo. Quando você vai na estratégia, a primeira avenida estratégica da Suzano é ser protagonista em sustentabilidade. Então, você fazer a divulgação está quase que no DNA da companhia. É, Além disso, quando você olha de forma mais ampla, a parte de sustentabilidade não é uma competição. Não é. As empresas, na verdade, são colaboradores, porque todo mundo tem que fazer a sua parte. Então, nesse intuito, você divulga, lógico, também para mostrar que você está evoluindo nos seus compromissos, mas também talvez de forma a inspirar outras empresas que embarquem na gente nessa jornada. Tá? Então, esse é um pouco do que seria por que a importância da divulgação. É, a- Nos últimos anos, vários grupos, né, várias associações têm criado os frameworks que são globais para divulgação. A Suzano, como todas as outras empresas, tem se adaptado e a gente vai navegando, né? Tudo é muito novo, a gente tem tentado se adaptar e reportar da melhor forma possível, né? Tem o framework do ISSB, que é do IFRS, é um padrão global, você tem o do GRI, você tem o do TCFD, você tem o da SEC, então são vários frameworks. Então, eles estão se consolidando e eu acho que, de forma geral, eles buscam dar transparência no impacto é, sustentável, social, ambiental e também no ponto de vista de governança das companhias abertas. Quando a gente está traçando metas, algumas não são atingidas e isso na vida de todo mundo. Qual a importância também, e aí não só falando social, ambiental, de qualquer tipo de meta, de você também reportar e de forma transparente para os investidores, para o mercado, aquelas que infelizmente não foram atingidas, reportar um problema. Na Suzano, a gente tem um dos pontos de cultura que a gente trabalha com a meta esticada. A gente chama de meta stretch. E o que isso significa? A gente sempre vai se desafiar a chegar num patamar de meta, mesmo que a gente não saiba como chegar lá. Porque a gente, internamente, nossa cultura é que quando a gente vê um problema, a gente vai tentar sempre buscar soluções para atingir e resolver aquele problema. Então, assim, do ponto de vista de meta e os desafios que a gente colocou nos CPRVs, eles são bem esticados. E todo ano a gente faz esse relato para o mercado. Se a gente for bem e se a gente não estiver caminhando talvez no sentido ou na velocidade que a gente queria. Então a gente é bem transparente no sentido, olha, essa meta aqui que a gente colocou, a gente está avançando bem, estamos em 50% dela, estamos adiantados, vamos inclusive bater ela antes do prazo que a gente havia previsto. Assim como há outras que são mais complexas, que a gente fala, olha, essa aqui a gente está trabalhando para acelerar. Então, se você for olhar o nosso relato, você vai ter lá o quanto que a gente avançou no período, e se você falar, olha, se eu tenho 10 anos para fazer uma meta, eu tenho que avançar 10% ao ano. Se eu tiver lá em 10%, já se passaram 3, 4 anos, é algo que diz para a gente que a gente precisa acelerar. Mas a gente é bem transparente, a gente sempre tenta mostrar também assim, o que a gente vai fazer, quais são as iniciativas que vão nos permitir atingir uma meta mais ambiciosa. Qual o feedback que vocês têm dentro dessa transparência dos investidores, do mercado? O feedback, de forma geral, tem sido positivo. O diálogo ele acontece em múltiplas camadas. Né? A gente tende a falar muito daquele que é para o mercado financeiro. Então, para o mercado financeiro, o feedback é positivo. Tá? Quando a gente vai nas associações, também é positivo. E nas comunidades, quando o diálogo ele é mais no dia a dia, está acontecendo ali. Então, a tendência é ele não ser talvez tão focado na meta, mas o que está acontecendo efetivamente no dia a dia. Mas, de forma geral, é positivo. Eh, Se a gente for olhar de 3, 4 anos para cá, a gente teve diversas ondas, né. Então no início ali de 2020 e 2021, muito forte uma onda ESG. Então várias empresas, bancos, fundos, associações, governos entrando na agenda. Teve uma onda também talvez depois de alguns anos de um pouco de ceticismo, tá.
a gente encara isso de forma muito, muito séria. Então é por isso que a gente está sempre consistentemente reportando os nossos resultados, sejam eles eh, excepcionais ou ainda com melhoria, a gente está sempre reportando ele para o mercado. Qual a importância metas definidas e você integrar, engajar tanto o time de colaboradores, as comunidades em volta, todo o ambiente que envolve uma empresa. É preciso engajar essas pessoas para que você consiga atingir essas metas? É sim. Então, nesse contexto, a comunicação interna é muito importante. Eu acho que um dos privilégios de estar na Suzano é ver o quanto os nossos mais de 40.000 colaboradores diretos e indiretos já estão engajados nessa agenda. Porque ela, como eu disse, é uma agenda muito positiva. Ao visitar as unidades aí no Brasil inteiro, a gente tem mais de 12 unidades no Brasil, você vê nas equipes locais qual o carinho que eles têm em lidar com as comunidades. Seja ele em programas de educação, programas de geração de renda, com as cooperativas em volta da unidade. Então, cada unidade tem o seu trabalho. Tá? Então, às vezes, você está em São Paulo, os trabalhos são a, a- com as cooperativas de produção de mel. Quando você vai para o norte do Brasil, já a cooperativa de extração extração dentro das nossas áreas de conservação. Então, a gente tem uma gama muito ampla de trabalho. É bem engajador, né? Se você visitar os projetos, são fenomenais mesmo. Falou da importância da comunicação interna. Como é que isso é feito, essa divulgação para todos os níveis hierárquicos da companhia de todo esse trabalho que tem sido feito? Então, acho que o ponto de partida é você ter uma governança robusta. E eu acho que a gente tem uma governança muito forte na Suzano. Como é que essa divulgação de resultado, tanto financeiro quanto de sustentabilidade, ela é feita no dia a dia? A gente tem no nível da empresa, né, da gestão da empresa. A gente tem tanto nos departamentos, áreas, unidades de negócios e no comitê executivo, a gente faz esse acompanhamento do ponto de vista mensal ou trimestral, às vezes anual, a depender da meta, né? Às vezes as metas são medidas de formas anuais. Então você tem toda ali uma discussão para entender iniciativas novas, novas rotas, entre outros. Além disso, dentro da empresa, você tem uma série de políticas. Ah, olhando no ponto de vista de responsabilidade como um todo, você tem as políticas a política de anticorrupção, a equipe de compliance, você tem as políticas de sustentabilidade, você tem a política de código de conduta eh, e de integridade. Então, as políticas e o comitê executivo cobrem todo esse arcabouço de controle dentro da empresa. Aí você vai para os níveis mais altos, em vez de conselho, aí você tem uma série de comitês que assessoram o conselho de administração. Você tem o comitê de sustentabilidade, que é onde é majoritariamente discutido essas ações, as metas, iniciativas, entre outros. Você tem o comitê de gestão e finanças, onde isso é abordado, e você tem os comitês que são estatutários, comitê de auditoria, e também tem o conselho fiscal. Então você tem um arcabouço de governança externa à gestão da empresa. E, além disso, você tem os que alguém chama dos nossos parceiros, né? Você tem a auditoria externa, ela também revisa tudo que é feito. Você tem pontos de controle. A gente é uma empresa aberta nos Estados Unidos, então a gente é certificado SOX, então também é outra forma de controlar os principais pontos de decisão. E ao final disso tudo, isso traz uma garantia que a gente está endereçando os problemas, ou tanto da parte de ESG, gestão, a parte integridade, responsabilidade, em todos os níveis hierárquicos da companhia. Não só na Suzano, aí falando do mundo corporativo como um todo, é um desafio manter esse equilíbrio da comunicação interna com a comunicação externa? Eu, eu não acho que ele seja um desafio. Tá? Eu acho que a comunicação a interna, ela tem que ser mais regular, super transparente, e de forma que você engaje os nossos colaboradores. Vou dar um exemplo na Suzano. Eu estou há 5 anos na Suzano. Então, um exemplo bem legal, quando eu entrei, todo o comitê executivo, né, que é o presidente, né, o CEO e seus reportes diretos, trimestralmente faz uma reunião que a gente chama de Suzano e Você. É uma reunião ao vivo, ela é transmitida para todos os colaboradores da Suzano, em todas as unidades, todos os escritórios internacionais. Ela acontece logo após a divulgação de dados para mercados e é onde o time executivo de liderança divulga os nossos resultados, fala: "Olha, a gente foi bem aqui, essas são as oportunidades, essas são as áreas de melhoria". A gente também
divulga e presta conta de ações internas, por exemplo. E o interessante dessa abertura é que aqui tem um canal de comunicação, as pessoas podem mandar perguntas ao vivo. E as perguntas são duras, não são perguntas que são escritas antes, são as pessoas mandando, né? O time de comunicação filtra e pergunta ao vivo. E esse é um ambiente, para mim, que demonstra muita segurança psicológica dos colaboradores e da gestão. E o interessante é que às vezes as perguntas são difíceis, a gente responde lá na hora, e mesmo se a gente não responde as perguntas na hora, a gente leva para depois e presta conta dessas perguntas 1, 2 semanas depois para todos os colaboradores. Então a comunicação interna, eu acho que ela é para mim, um ponto de vista, ela tem que ser ampla. Quando você vai para a externa, aí você tem vários veículos e como fazer essa comunicação. Alguns deles regulados, outros não. Outros não, né? Por exemplo, você tem a equipe de RI que se lidar ali com todos os investidores e órgãos reguladores. Então tem uma forma de ser feita. E aí, a nível local e também gerencial, você tem a equipe de relações governamentais, que é onde a gente atua. Normalmente, nós somos uma das principais empresas atuantes. Então, tem muita relação governamental, governos locais, dos governos municipais. E você tem um nível de comunicação que ele é mais formal, né? Que aí ele vem via as demonstrações, relatórios, entre outros. Isso é bem legal, assim, quando a gente olha para a Suzano, outro exemplo de comunicação que, do meu ponto de vista, é bem importante. Diálogo é importante. A gente está num período do maior investimento da história da Suzano. A gente está fazendo uma nova fábrica na cidade de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. E é uma cidade de 10 mil habitantes. Então, no nosso pico de construção, agora a gente está com mais de 10 mil colaboradores na obra. Então, quando você traz toda essa infraestrutura para essa cidade, você transforma essa cidade em todas as dimensões, em dimensões de emprego, de formação técnica, de necessidade de segurança, necessidade de saúde. Então, nossas equipes mantêm esse diálogo, a gente apoia toda a comunidade, de forma que a gente possa atuar, lógico, sempre buscando competitividade, mas transformando a realidade local. Então, é um dos exemplos onde o diálogo externo é extremamente importante, porque você basicamente muda toda a situação no entorno da unidade que você atua. Justamente esse ponto que eu queria pegar para minha última pergunta. Tem que alinhar, claro, os objetivos da empresa, as operações com tudo isso que a gente conversou, responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Como é que essa busca por transparência, por responsabilidade, tem sido alinhada com as decisões estratégicas mesmo da empresa? Essa é uma ótima pergunta. Eu sempre falei que sustentabilidade é a estratégia da Suzano. É difícil falar de estratégia ou de cultura da Suzano sem falar de sustentabilidade. Como isso se reflete na prática? Eu vou dar talvez o melhor exemplo é o Dia dos Investidores que a gente teve há quase um mês atrás, onde o nosso CFO ele foi mostrar para os nossos stakeholders externos como que a companhia pensava em alocação de capital. E a primeira pergunta, né, a gente mostrou um framework, a primeira pergunta era se o investimento que a gente vai fazer, se ele estava aderente às políticas financeiras e sustentabilidade. Se ele não está aderente, então não é um investimento para a Suzano. Então ele está no coração da tomada de decisão. E a gente tem vários outros exemplos. Em projetos de modernização da companhia. A gente tem uma série de projetos, um portfólio de projetos, e os projetos são ranqueados por atratividade. Eles costumavam ser feitos no passado só por atratividade financeira. Hoje não. Quando você olha no total, 25% do peso daquele projeto, ele é dado, né, a atratividade dele é dada pelo impacto que ele tem no nosso compromisso para renovar a vida. Então, um projeto que traz um maior impacto nele positivo, ele ganha uma nota a mais. E além disso, a gente também acabou de divulgar que a gente também considera, do ponto de vista financeiro, a captura de carbono do projeto. Se o projeto ele captura mais carbono, ele tem um benefício financeiro para o projeto. Então, no coração da companhia, a sustentabilidade está sendo sempre discutida. É difícil de separar os dois no caso da Suzano. Eu queria te agradecer por participar desse podcast aqui com a gente. Muito obrigado, parabéns mais uma vez pela conquista do Troféu Transparência e até uma próxima. Tá bom, obrigado. Só queria estender novamente o agradecimento à ANEFAC. É o segundo ano consecutivo que a gente ganha o Troféu Transparência, é o quinto na história da Suzano. É muito motivante para as equipes financeiras e todo mundo que trabalha com a gente na composição, né,
das demonstrações financeiras para dar essa transparência para o ambiente externo à Suzano. Então é muito motivante. Obrigado novamente pelo convite. A gente que agradece. Nessa era da responsabilidade, a gente convida você a fazer parte da Bandeira da Transparência, movimento pioneiro promovido pela ANEFAC. A transparência não é só uma prática, é um alicerce que permite a consumidores e investidores navegar o mercado sempre com decisões bem fundamentadas. Então, segue com a gente vai desvendar juntos como a transparência tem remodelado o panorama empresarial e financeiro, sempre te convidando a fazer parte dessa transformação. Giro da Transparência de hoje fica por aqui. Siga a ANEFAC nas nossas redes sociais e até uma próxima.